Graça e paz. Para entender o que a Escritura, o que Jesus fala sobre o novo nascimento, nós precisamos observar algumas declarações importantes que ele faz. Ao falar com Nicodemos, Jesus disse que todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Como explicar que aqueles que fazem o mal aborrecem a luz? Sabemos que Deus é luz, que Cristo é a luz que veio ao mundo. Quem são aqueles que fazem o mal? Jesus está falando de conduta pecaminosa ou da natureza pecaminosa do homem? Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Um princípio que ele expõe a Nicodemos é que todos os homens sem Cristo só podem praticar o mal. Sem Cristo o homem é escravo do pecado. Quando a Bíblia fala que o homem é escravo do pecado, ela fala de elementos pertinentes à figura da escravidão. O primeiro é que um escravo não pode libertar-se a si mesmo, mesmo que sua vontade seja de ser livre. Um escravo não serve a dois senhores. E tudo que o escravo produz para o seu senhor. Assim nós entendemos que o homem sem Cristo só pode praticar obras más. Por isso é necessário que o homem experimente o novo nascimento. Porque na linhagem de Adão, o segundo Adão, o homem fica à mercê do pecado e só poderá produzir para o seu senhor. E qual é o senhor do homem? O pecado. Os fariseus tinham as melhores obras aos seus olhos, mas eles não produziam para Deus, antes para o pecado. O jovem rico cumpria a lei de maneira rígida, séria, mas o seu senhor era o pecado e não Deus. Todo aquele que faz o mal, ao dizer isso, Jesus estava se referindo aos homens sem Deus. Pois o salmista diz: não há um justo sequer, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum só, diz o Salmo 14. Se não há quem faça o bem, como ressalva o salmista, e ele ainda acrescenta: nenhum homem sequer, como estaria Jesus solicitando aos seus ouvintes que fizessem o bem para se tornar participantes de Deus? Parece um contrassenso? Pois bem, Jesus está falando de uma condição pertinente à velha criatura, quando ele afirma que aqueles que fazem o mal aborrecem a Deus, visto que não há um sequer que faça o bem. Isso demonstra que, por mais que o homem que não nasceu de novo pratique ações que, segundo a sua concepção, são boas, para Deus suas obras são más. O homem precisa estar em Deus, precisa estar em Cristo, para que possa fazer o bem. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todos os homens sem Cristo fazem o mal, e por isso é necessário que todos nasçam de novo. Um exemplo dessa verdade é a condição dos fariseus e escribas. Eles possuíam uma conduta invejável diante dos seus concidadãos, mas mesmo assim Jesus disse a um de seus mestres: você tem que nascer de novo. Eles tinham receio de ir a Jesus, por medo de terem suas obras reprovadas. Jesus é a luz do mundo, como ocorreu com o jovem rico. Mas quem pratica a verdade, ou seja, aquele que tem por prática a verdade, que vive a verdade, estes vêm para a luz. Observe que aqueles que estão sem Cristo praticam o mal, e aqueles que estão em Cristo praticam a verdade. A finalidade de ir a Jesus é para que se manifeste, para que as obras do novo homem
que é feito em Deus se manifestem. Aqueles que nasceram de novo passam a viver uma nova vida, estão sujeitos à justiça. Todas as suas obras são segundo a verdade, tanto obras boas quanto obras más. A nova criatura, por natureza, é sujeita à lei de Deus, e em verdade visto que tudo que o novo homem produzir pertence ao seu Senhor, que no tribunal de Cristo haverá de recompensar as obras de seus filhos. Por outro lado, o profeta Isaías, citado por Paulo, diz que a nova criatura foi criada por Deus em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Vem para a luz, vem para Jesus. Nosso problema não é que fazemos obras boas e más. Nosso problema é de natureza. E o problema da natureza só pode ser resolvido em Cristo. Às vezes eu e você parecemos bons aos olhos das pessoas, mas se não estamos em Cristo, isso não tem valor algum. Que o Eterno te recompense e te abençoe. Em nome de Jesus.